Vamos imaginar um confronto. De um lado, a gente tem um rei, Herodes Agripa I, com todo o poder de um império nas mãos. E do outro, um pequeno grupo de fiéis, a igreja primitiva, que, sinceramente, parecia não ter a menor chance. A história que nós vamos explorar hoje revela onde de fato reside o verdadeiro poder. Então, o nosso roteiro vai ser assim. Primeiro a gente entende quem eram os Herodes, depois mergulha nesse conflito direto, aí a gente testemunha uma intervenção inacreditável, vê o resultado surpreendente e, claro, no final, tira a lição que essa história toda nos deixa até hoje. Para a gente entender bem o nosso personagem principal, que é o Herodes Agripa I, a gente precisa dar uma olhada na família dele. Sabe, os Herodes não eram qualquer um, não. Era uma dinastia que governava a Judéia, mas sempre debaixo do poder de Roma. E a história deles, olha, é marcada por poder, muita intriga e vários confrontos diretos com personagens da Bíblia. Essa linha do tempo aqui mostra bem esse legado de conflito, né? Tudo começa com Herodes o Grande, aquele mesmo da crueldade em Belém. Depois vem o filho dele, Antipas, que chegou a interrogar o próprio Cristo. E aí, bem no meio, chegamos no nosso foco, Herodes Agripa I. Ele herdou o poder e a brutalidade da família e colocou a igreja na mira. E veja como a coisa continua. O filho dele, Agripa II, é aquele diante de quem o apóstolo Paulo vai se defender anos depois. É uma dinastia em constante atrito com a fé. Agora sim, vamos focar no Agripa I. Ele não herdou só o nome, não, mas também toda a astúcia política e a crueldade da família. E ele, muito rápido, encontrou na igreja, que estava só começando, o alvo perfeito para fortalecer o próprio poder. E o primeiro movimento dele é drástico, violento. Ele não só persegue, ele vai lá e decapita uma das figuras centrais da igreja, o apóstolo Tiago, irmão de João. Foi um ato muito bem calculado para mostrar força e, claro, intimidar todo o movimento. E aqui está a motivação. Não era só uma questão de ideologia, era política pura. A execução de Tiago foi popular, agradou as elites judaicas. Vendo isso, Herodes pensou, opa, e decidiu dobrar a aposta. Agora, o alvo era o líder máximo, o apóstolo Pedro. Pura estratégia para consolidar o poder dele com a aprovação do povo. E a demonstração de poder aqui é impressionante. Pensa só nisso, não era uma prisão qualquer. Eram 16 soldados profissionais para guardar um único pregador. Fica muito claro o tamanho da ameaça que o Estado sentia que vinha da mensagem da igreja. Agora, uma dúvida pode surgir na nossa cabeça. Se a gente olhar a situação com olhos humanos, o cenário é desolador. A liderança foi decapitada, o sucessor está acorrentado e o poder do Império Romano parece absoluto. Parece o fim do jogo, não é verdade? A lógica humana diria que sim, com certeza. Mas a história não termina na lógica humana. É agora que a narrativa muda. Ela sai do conflito aqui na Terra e vai para a dimensão espiritual. Enquanto Herodes exibia seu poder com espadas e correntes, a igreja recorria a uma arma completamente diferente. Esse é o ponto da virada. O contraste é total. De um lado, 16 soldados, muros de pedra, a autoridade de um rei. Do outro, uma comunidade, orando. O poder humano tinha as chaves da prisão, mas a igreja acreditava que tinha acesso a um poder muito, muito superior. E, enquanto a igreja orava, Herodes se preparava para o seu grande momento de glória. Fontes históricas, como as de Flávio Joséfo, até descrevem essa cena. Herodes, num dia especial, senta no trono, vestindo uma roupa toda feita de prata que brilhava com o sol, pronto para discursar para o povo. E o espetáculo funciona. O povo fica maravilhado com a aparência e com a retórica dele e começa a gritar, aclamando ele não como um rei, mas como um deus. Esse é o auge da arrogância humana, né? Aceitar uma adoração que pertence somente a Deus. E aqui, a reviravolta é impressionante. É rápida, é direta, a resposta divina é imediata. No exato auge da sua glória, Herodes é ferido. O rei que se achava um deus tem um fim absolutamente humilhante. Comido por vermes, como diz o texto. Uma queda brutal. Com a queda do rei, o que será que aconteceu com os dois lados desse confronto? Vamos analisar agora o resultado dessa batalha entre o poder humano e o poder divino. E o resultado final não poderia ser mais contrastante. De um lado, Herodes, o perseguidor, um reinado curtíssimo de 3 anos e um fim terrível. Do outro, a igreja, a perseguida.
Ela não só sobreviveu, como cresceu, se fortaleceu e ainda encontrou nova liderança para continuar a missão. O poder terreno se desfez enquanto a fé se multiplicou. É incrível. Olha, este versículo aqui resume tudo. Apesar da perseguição, da morte, da prisão, a mensagem, a palavra de Deus, simplesmente não pôde ser contida. Na verdade, ela floresceu justamente nesse ambiente de oposição. Então, chegamos ao ponto crucial. Como é que essa história de quase 2000 anos atrás se aplica hoje? O que líderes e o que comunidades de fé podem aprender com esse confronto entre Agripa e a igreja? As lições aqui são muito poderosas. Primeiro, a autoridade política nunca é absoluta. Segundo, esta busca por aprovação popular a qualquer custo, como a de Herodes, muitas vezes leva à injustiça. E o ponto principal, qualquer tentativa de usar o poder do Estado para silenciar a fé é, no fim das contas, passageira. A história mostra que existe uma força maior. O conceito teológico central aqui é o da soberania de Deus. É a ideia de que, por trás dos tronos, por trás dos governos humanos, existe uma autoridade suprema que remove reis e estabelece reis. É essa perspectiva que dá sentido a toda a narrativa que a gente viu. E nós terminamos com essa reflexão. A história de Herodes e da igreja primitiva nos força a questionar a nossa própria percepção sobre poder e autoridade. Diante de governantes, de sistemas, de ideologias, a narrativa nos pergunta onde, afinal de contas, está o controle final das coisas. Uma pergunta que é tão relevante hoje quanto era lá no primeiro século.